Boa noite. Que bom nos encontrarmos aqui na casa do Senhor. Nós estamos aqui porque o plano perfeito da salvação nos alcançou. E o nome dele é Jesus, aquele que nos amou primeiro, que nos alcançou, que nos deu direito de ser herdeiros junto com ele. Amém? Se coloque de pé, vamos exaltar o nome dele com toda a intensidade do nosso coração, demonstrando toda a nossa devoção, todo o nosso amor por ele e demonstrando que somos adoradores do Senhor. Amém? Exaltamos Jesus, o Senhor nos amou primeiro. Oh, que amor tão grande nos alcançou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado
salvar, Ele me salvou. Ele nos viu quando ninguém nos via. Ele nos viu quando nós éramos tão rejeitados. Oh, Ele nos viu e nos trouxe para o seu reino. Quanto amor, Jesus. Oh, nós não merecíamos tamanho favor, mas o Senhor nos amou, o Senhor nos alcançou. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Ele pagou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. O seu nome é Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Te adoramos, te adoramos. Você pode dizer que Ele é o plano perfeito? Cante isso mais uma vez. Jesus, o plano. O seu nome é Jesus. Ele me salvou. A ti, Jesus. A ti, Jesus. Aleluia. Graça e paz, queridos. Amém. Que bom estarmos aqui. Que bom que você está aqui. Glória a Deus. Quem já veio aqui desde o início, de sábado? Desde sábado estamos aqui buscando ao Senhor. Olha, então, novas pessoas aqui com a gente hoje. Deus te abençoe, viu, ricamente. Cremos que hoje não vai ser diferente. Estamos nos despertando, viu? E despertar sugere mesmo que a gente se levante, que realmente a gente acorde, que realmente nos despertemos para o que Deus já fez, está fazendo e ainda vai fazer. Eu desejo isso. Você deseja? Amém, queridos? Deus tem muito mais para fazer, mas já fez muito. Baseado no que Ele já fez, nós cremos que Ele tem muito mais para fazer em nossas vidas, para o louvor da sua glória. Que bom que você está aqui, viu, queridos? Eu peço a você que se sente um instante. Nós teremos agora uma adoração um pouco diferente, mas que também toca o nosso coração e cremos que toca o coração do Senhor. Fique à vontade, você está na casa do Pai, não vamos perder um segundo sequer dessa adoração ao Senhor. Amém, queridos? Quando entrar na presença do Senhor, seu Deus, não dobre apenas os joelhos, dobre o coração também, dobre o coração também. Quando ouvir a palavra de Deus, não se esqueça do que ouviu, guarde no coração também, guarde no coração também. Então batei, batei, e a porta vai se abrir. Buscai, buscai, e você vai encontrar.
dobre o coração também, dobre o coração também. Quando ouvir a palavra de Deus, não se esqueça do que ouviu. Guarde no coração também, guarde no coração também. Então batei, batei, a porta vai se abrir. Buscai, buscai, e você vai encontrar descanso na casa do Pai. Então batei, batei, e a porta vai se abrir. Buscai, buscai, e você vai encontrar descanso na casa do Pai. Então batei, batei, e a porta vai se abrir. Buscai, buscai, e você vai encontrar descanso na casa do Pai. Então batei, batei, a porta vai se abrir. Buscai, e você vai encontrar descanso na casa do Pai. Quando entrar na presença do Senhor seu Deus, não dobre apenas os joelhos, dobre o coração também, dobre o coração também. Quando ouvir a palavra de Deus, não se esqueça do que ouviu. Guarde no coração também, guarde no coração também. Se coloque de pé, queridos. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chama a vivermos na Tua presença. O Senhor sempre nos dá essa oportunidade tão rica e maravilhosa de nos achegarmos a Ti. A porta está aberta, a porta está aberta, os céus estão escancarados, mas o Senhor nos convida a sempre batermos um pouco mais, a sempre buscarmos um pouco mais, e o Senhor está sempre à disposição. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Obrigado, Senhor, porque essa graça, essa misericórdia que vem do Senhor, nos habilita, Senhor Deus amado, a Te buscar. Estamos aqui, Senhor, estamos aqui, que o Senhor possa mesmo tomar este encontro, tomar esse lugar, tomar cada coração aqui, cada mente. Ah, Senhor, que todos nós aqui estejamos uníssonos, em unidade, Senhor, em adoração a Ti, e que o Senhor possa, Deus, falar conosco mais uma vez. Fala com a Tua igreja, Pai, fala com o Teu povo. Enquanto, Senhor Deus, adoramos mais um pouco, Senhor, que o Senhor possa já, Senhor, abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, Pai, para aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, por meio da Sua palavra, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós vamos continuar adorando ao Senhor enquanto cantamos. Fique na liberdade do Espírito, amém? Glória a Deus. Seja minha testemunha, porque perante o Teu trono minha adoração, e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria.
o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com o meu louvor, eu quero te cantar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Indo a ti perante os homens, perante tudo, quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração, levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com o meu louvor, eu quero te louvar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com o meu louvor, eu quero te cantar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Declare que se ama, Senhor. Te amo, te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar. Te amo, te adoro, me prostro só pra te adorar, te alegrar. Vou te alegrar com o meu louvor, eu quero te cantar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com o meu louvor, eu quero te cantar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Glória a Deus. Essa canção diz: eu quero sentir o teu coração bater ao meu. E para isso ser possível, nós escutarmos, sentirmos um coração batendo, a pessoa precisa estar perto da gente. A pessoa precisa estar próxima de nós. E é assim que nós precisamos viver todos os dias, perto do Senhor, muito perto. E para isso nós precisamos buscar essa intimidade, essa proximidade, porque Ele, historicamente na Bíblia, sempre esteve ao lado dos seus, em meio ao fogo, em meio à tempestade, não importa a circunstância, Ele é fiel. Amém? Há uma graça se estou em meio ao fogo, outro caminho se nada me restou. Quando olho o que fez em mim, onde estava aí, onde estou aqui, eu sei sozinho não estarei. Vi um outro na fornalha, andando junto a mim. Vi um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se
cruz que mostra o preço que Jesus pagou por mim. Há um outro na fornalha, há um quarto homem na fornalha. Sob as águas está o meu passado. Nunca mais o pecado vai me escravizar. Se tropeçar no meu caminhar, me levantarei, eu persistirei. Sigo em frente ao mundo, não vou me prostrar. Eu sei, sozinho não estarei. Há um outro na fornalha, andando junto a mim. Há um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como fui liberto em ti, sei que o poder que vence a morte é o poder que vive em mim. Há um outro na fornalha, há um outro na fornalha, há um outro na fornalha, há um outro na fornalha. Vejo sua luz sobre as trevas, todo mal se rende a ti. Ouço rugir lá no alto, tua presença está aqui. Sinto o chão tremer sobre os meus pés, as muralhas vão cair. Nada nos separa, nada nos separa. Nada nos separa, nada nos separa. Não há nome igual ao nome de Jesus. O que era, que é e pra sempre será. Mesmo que não saiba o que virá, sei que com a verdade não falhará. Eu sei, sozinho não estarei. Eu sei, sozinho não estarei. Haverá outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. Se preciso ser lembrado, quão bom tu és pra mim. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Vejo sua luz sobre as trevas, todo mal se rende a ti. Ouço o rugir lá do alto, Tua presença está aqui. Fico o chão tremer sobre os meus pés, as muralhas vão cair. Nada nos separa. haverá outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, Quão bom tu és pra mim. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. me alegrarei Em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Sim, eu sei que não me deixa. Eu sei que não me deixa. Nunca me deixou e nunca me deixará.
força, nos dando vigor, ó Pai, em momentos que nós não tínhamos nenhuma capacidade de seguir em frente. O Senhor esteve presente e nos deu vigor, e nos ajudou a caminhar, Pai. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada pela Tua presença tão maravilhosa neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda. Aplauda esse Deus. Ele merece toda adoração. Aleluia. Glória a Deus. A graça e a paz de Jesus, igreja amada do Senhor. Glória a Deus. Vou tomar seu assento, por favor, amados. Obrigado, irmãos do Estado de Louvor, queridos, amados. Há um despertar acontecendo esses dias, igreja. Estamos já vendo, experimentando este mover glorioso do Senhor. Amém, igreja? Ei, irmãos queridos, glória a Deus. É de surpreender o que o Senhor está fazendo. É de se maravilhar o que o Senhor fará em nome de Jesus. Irmãos, temos alegria de receber esses dias, irmãos, amigos, e para ministrar a palavra, e hoje não será diferente. Um amigo muito amado, precioso, pastor Cleverson. Quero chamá-lo aqui, por favor. Também a pastora Kelly. Vem aqui, pastor, nós queremos orar com vocês. Esse casal precioso demais. Eles já tiveram uma oportunidade aqui, ministrando, falando uma tarde para casais, e foi uma bênção, foi muito especial, foi edificante, e hoje eles aceitaram o convite de estar conosco, e cremos que o Senhor vai usá-lo poderosamente em nome de Jesus. São pastores da comunidade cristã em Apucarana, e eu quero chamar você a abrir o seu coração. Tenho certeza que haverá um despertar de uma palavra no nosso entendimento. Amém, meus irmãos? E se nas tuas mãos, vamos orar, ansiando para ouvir atentamente a voz do Senhor. Pai, o Senhor já está falando em meus louvores, em meio à ministração da dança, em meio à intercessão, e o Senhor falará por meio da Tua palavra, por meio dos Teus servos, a quem o Senhor nos ungiu, que o Senhor os enviou aqui nessa noite para falar ao Teu povo, para falar aos nossos corações, Senhor. Pai, nós oramos, continue a usá-los, abençoá-los, Senhor, a vida do pastor Cleverson, a pastora Kelly, sua família. Pai, nós Te agradecemos, na certeza que o Senhor continuará ministrando cada um de nós. Receba, Senhor, toda a adoração e todo o louvor, no nome de Jesus, amém. Louve o Senhor com as tuas palmas, igreja. Shalom, meus queridos, que a graça e a paz esteja com você, amém? Obrigado, pastor, pelo convite, estar aqui mais uma vez. Foi o ano passado que estivemos aqui, tendo um tempo precioso com os casais. É uma alegria estar aqui com vocês, ainda mais por saber que vocês tiraram aí o fim de semana, o feriadão, para poder estar buscando, ouvindo, sendo despertado pelo Espírito Santo. Isso é bom demais. Qualquer movimento seu, meu irmão e minha irmã, como igreja, qualquer movimento seu, por mais mínimo que ele seja em fé, ele produz grandes resultados. Você crê comigo? Amém. Que bom estar aqui no meio de um povo que tem sede e fome pela palavra, um povo que tem orado para ser despertado. Eu tenho certeza que vocês oraram, estão orando, por isso. E sabe de uma coisa, eu sei que você sabe, Deus ouve as nossas orações. E eu tenho certeza que nesses dias Deus tem despertado o teu coração. E eu venho aqui com muito temor e dependência do Espírito Santo para colocar mais uma pedrinha nessa construção daquilo que Deus está gerando nesse fim de semana. Que na verdade é uma resposta àquilo que vocês têm orado e têm buscado na presença do Senhor. Trago um abraço de Apucarana, daqueles que conhecem os pastores, alguns aqui. Essa amizade começou também pelo pastor de Rolândia, que na época era o pastor Adilson. Temos uma amizade de longa data, conheci o Coelho e outros pastores, e agora o pastor Silas. E a nossa amizade com a IPI é longa, né? Pastores de Londrina e de outros lugares, caminhamos juntos há alguns anos, e isso é bênção para nós. Então eu venho aqui nessa noite, busquei a face do Senhor, né? Tivemos ontem lá 2 cultos, como vocês aqui também tiveram, e orando,
Eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. Deus tem uma intenção. Nós não estamos reunidos aqui numa segunda-feira. Todos nós teríamos algo para estar fazendo agora, tenho certeza. Mas Deus nos uniu, nos atraiu a esse lugar. Nós estamos aqui em volta da palavra do Senhor, em volta daquilo que Deus está falando e fazendo. E eu creio que Deus tem uma revolução para fazer em nossas vidas nesses dias. Você crê nisso? Um dia conversando, eu lembrei ontem e hoje sobre isso, conversando com um pastor aqui de Londrina. E ele falou: Cleverson, isso faz alguns anos atrás, ele falou: Cleverson, eu estou precisando de um viravolta na minha vida. E aí a gente conversando, abrindo o coração, eu falei: eu queria um viravolta, eu queria algo novo. Sabe quando eu estou sendo impulsionado por Deus para orar e para crer e para buscar um viravolta? Eu louvo a Deus, eu lembrei desse testemunho dele. Realmente Deus realizou isso na vida dele, como também tem realizado na minha vida muitas vezes. E eu também creio que é o próprio Espírito Santo que vem colocando em nossos corações o desejo e a vontade de mergulhar mais fundo naquilo que Deus tem para nossas vidas. Isso é proposital, esse nome, despertai. É porque o Espírito Santo tem falado, e a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem falado à igreja. Não sou eu, não são aqueles que vieram antes de mim, aqueles que virão depois. E os homens de Deus e mulheres que passam por aqui são aqueles que são movidos pela palavra e também pela direção do Espírito. Então eu creio que nós estamos realmente no caminho certo, buscando ouvir a Deus, dando liberdade para que o Espírito Santo faça em nós a sua vontade, o seu querer, porque grandes são os propósitos, Senhor, na tua vida, nessa igreja, na sua família, nessa cidade. Nós cremos nisso. O nosso coração tem que ser incendiado pela palavra de Deus. Incendiado. Meu povo está lá agora, igual vocês aqui, reunindo. Vai ter oração agora à noite, adoração, e ontem foi sábado. Irmãos, é isso. O Espírito Santo tem nos levado a isso, tem soprado em nós esse vento, essa direção, esse mover. E eu quero que você tenha o seu coração muito aberto nessa noite para aquilo que o Espírito Santo quer realizar em nós, através de nós. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. O pastor até comentou de projetar o texto para vocês, mas como eu vou usar outros textos depois, eu vou passear pelo livro de Atos aqui. Então eu falei para ele: deixa eu ler para o povo, depois eu vou situando eles no capítulo certinho. Atos, capítulo 17, a partir do versículo 1. Obrigado, meu irmão. Você é gente boa demais, viu? É precioso. Atos capítulo 17, a partir do versículo 1, diz assim: após terem atravessado Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Segundo seu costume, Paulo foi procurá-los. Por 3 sábados dialogou com eles, partindo das Escrituras. Explicou-lhes e demonstrou-lhes o que era preciso que o Cristo sofresse e depois ressurgisse dentre os mortos. E o Cristo, dizia ele, é esse Jesus que eu vos anuncio. Alguns dentre eles se convenceram e se uniram a Paulo e Silas, assim como grande multidão de adoradores de Deus e gregos, bem como não poucas das mulheres da sociedade. Mas os judeus, tomados de inveja, reuniram alguns indivíduos perversos dentre os que frequentavam a praça e, provocando aglomerações, tumultuaram a cidade. Foram então à casa de Jasão à procura dos dois, para fazê-los comparecer perante o povo. Não os tendo encontrado, arrastaram Jasão e alguns irmãos para diante dos politarcas, dizendo: estes são os que andaram revolucionando o mundo inteiro, e agora estão também aqui. Senhor, em nome de Jesus, quero te louvar por essa igreja, te louvar por esse povo, te louvar por termos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome. Espírito Santo, tenha liberdade nesse lugar, fale aos nossos corações, nos confronte, nos converta, nos anime, nos console,
Faz o teu querer neste lugar. Nós estamos aqui sedentos pela tua voz, para que o Senhor possa completar o propósito pelo qual nos reuniu aqui. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Se você crê comigo, diga amém. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo nas suas ações ministeriais, por tantos lugares que passou, quantas pessoas foram abençoadas, marcadas pela pregação do Evangelho, quantas cidades, povoados, nações. Nós sabemos que o apóstolo Paulo e as suas escolas paulinas, os seus líderes levantados, quase evangelizaram todo o mundo da sua época. Quase todo aquele mundo que existia naquele tempo foi quase todo alcançado pela pregação do Evangelho, por aquilo que o Espírito Santo realizou na vida dele através do ministério dele. E aqui, chegando em alguns lugares, como diz a palavra, atravessaram Anfípolis, chegaram a Tessalônica, havia ali sinagoga. Paulo esteve com os irmãos, passou um tempo ali ensinando, falando de Jesus, pregando. Houve batismo, houve conversão, pessoas se ajuntaram a eles, porque onde eles iam passando, Deus ia movendo, Deus ia fazendo uma grande obra de transformação pelo caminho deles. Só que isso gerou um tipo de incômodo em algumas pessoas, e eles sofreram algum tipo de perseguição. Mas a palavra é enfática em dizer aqui nesse texto, que depois que eles foram indagados por aquilo que estavam fazendo, as pessoas reuniram, se dirigiram a eles, mas eles eram vistos de uma forma, e a maneira como eles estavam sendo vistos aqui me chama a atenção, e deve chamar a sua atenção também. Eles foram chamados para comparecer, eles foram chamados para prestar conta do que estava acontecendo, mas a maneira como eles eram vistos, a leitura que faziam daqueles homens de Deus, a maneira como eles interpretavam aquele agir, aquele mover do que Deus estava fazendo naquele tempo, é que me chama a atenção, quando no último versículo, então diz, estes, se referindo a Paulo, Silas e alguns outros discípulos, dizendo, estes são os que andaram revolucionando o mundo inteiro, e agora também estão aqui. Eu quero falar para você nessa noite, meu irmão, sobre a verdadeira revolução. Nós precisamos de uma grande revolução na nossa vida, de uma grande revolução de Deus na nossa casa, uma grande revolução de Deus na cidade, na igreja, na nossa vida, em nós e através de nós. Então essas pessoas chegavam nos lugares e eles causavam revolução, eles causavam incômodos, eles chegavam e alguma coisa acontecia. Eles não chegavam fazendo barulho, não chegavam anunciando, não chegavam tocando cornetas, não chegavam com grandes anúncios, apenas chegavam. E porque eles chegavam em alguns lugares, Deus fazia uma revolução naquele lugar através da vida deles. E a minha oração nessa noite é que Deus faça uma revolução em nós e através de nós nesses dias, em nome de Jesus. Meu coração está sedento por causa disso. Eu venho lançar uma palavra sobre a tua vida, que ela está pulsando dentro de mim, porque nós também precisamos nos envolver nesse mesmo espírito, naquilo que Deus está querendo fazer nesses dias. Os dias são maus, vivemos dias maus, mas o Espírito que estava sobre esses homens, o Espírito Santo, é o mesmo Espírito Santo que habita dentro de você, e também quer nos levar a viver grandes coisas na presença dEle. Interessante que a versão revista atualizada diz, aqueles que têm transtornado o mundo também chegaram aqui. A versão de Jerusalém diz, aqueles que andaram revolucionando também chegaram aqui. A linguagem de hoje diz, aqueles que estão provocando uma desordem, agora também chegaram aqui. A NVI diz, aqueles que estão causando um grande alvoroço, também veio aqui alvoroçar a nossa vida. E meu desejo, meus irmãos, é que nós possamos vivenciar essa realidade. Revolução, transformação, despertamento, visão, experiência, águas profundas, mergulho, revelação, entendimento, experiências, atitudes, ações, testemunhos para contar, borbulhando no meio das nossas vidas, dentro das nossas casas, nas ruas. Essa revolução é a transformação. Nada mais é que o reino de Deus,
atingindo a plenitude nas nossas vidas, na nossa caminhada, na nossa vida como um todo. É quando Deus invade, no bom sentido da palavra, e assume a direção, limpa a casa, cura nossas feridas, nos liberta, nos sara, nos incendeia e vai transformando de dentro para fora, de tal forma que as pessoas verão: olha, aí tem alguma coisa acontecendo na vida daquela pessoa, tem alguma coisa acontecendo na casa dela, na igreja onde ela vai. É nítido, não tem como esconder, tem alguma coisa acontecendo de Deus ali. A cidade de Sertanópolis, ela está atrás de respostas. Eu tenho certeza disso, como também lá onde eu moro existe isso. Mas eu fico feliz porque você é a resposta para a cidade. Você, aquilo que você carrega da parte de Deus, é a resposta para a cidade, é a resposta para esse tempo. Então eu peço, Espírito Santo, nos desperta, nos faça enxergar, nos faça ver, nos dê uma nova unção, um óleo fresco para poder corresponder e para que possamos viver uma verdadeira e grandiosa revolução. Você quer isso, meu irmão? Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, se abre. Mateus 7,7 diz isso. Há uma promessa já liberada sobre nós. Nós só vamos mergulhar para que possamos viver uma grande revolução nas nossas vidas. Esse feriado, tenho certeza, pastor, o que já aconteceu sábado, ontem, hoje, amanhã, no final vocês vão entender. No final vocês vão juntar essas peças. E vocês vão entender o que o Espírito Santo está direcionando para vocês como igreja, para esse lugar. Ele conhece bem cada um de vocês, conhece o coração íntimo, conhece o contexto das suas famílias, o contexto dessa cidade. Ele conhece tudo. Então Ele está preparando um exército, Ele está equipando um exército, Ele está derramando sobre um exército, porque Deus tem uma intenção e um propósito através da sua vida, através daquilo que você tem vivido, os lugares que você frequenta, o seu trabalho, a faculdade, a escola, a rua que você mora. Esse é o propósito de Deus, despertamento. Esse Deus nos desperta para algo. Não diz respeito somente a nós. Tudo que você recebeu aqui nesses dias, saiba de uma coisa, não tem a ver só com você. Deus está pensando em outras pessoas, que você vai derramar sobre elas. Aquilo que você leva para a tua casa, aquilo que você leva daqui, não diz respeito só a você. Você pode tocar vidas, você pode promover transformação, você pode abençoar pessoas, você pode mudar realidades, porque Deus quer fazer uma revolução em nós e através de nós, em nome de Jesus. Revolução é transformação, é mudança, é renovo, é autoridade, é unção, é uma visão mais clara e nítida daquilo que Deus está querendo nos mostrar. É reino de Deus. Então o capítulo 17 fala desse povo que andava pregando o evangelho, chegava nas cidades e eles chegavam causando alvoroço, transtorno, desordem, revolução na visão dos outros, que chegaram para incomodar, no bom sentido. Vou te falar uma verdade, você tem que incomodar, meu irmão. Se você não incomoda nada nem ninguém, alguma coisa está errada. Porque nós temos sobre nós esse encargo, de que nós vamos de alguma forma causar algum tipo de incômodo, ou ser um tipo de censura, ou um tipo de limite nos lugares que nós andamos e frequentamos. Porque nós estamos andando na contramão da cultura, na contramão daquilo que o mundo prega, na contramão daquilo que o mundo vive. Jesus disse: venha o teu reino. Ele falou: orem assim, venha o teu reino. Mas juntamente com Ele, também seja feita a tua vontade. Qual a vontade? Aquela que é no céu, e que ela venha a ser feita também aqui na terra. E a vontade de Deus, muitas vezes ela vai incomodar pessoas. Muitos não vão entender o que Deus está falando e fazendo, mas eu quero que você entenda, melhor é para nós, como homens e mulheres, filhos e filhas de Deus, andar na vontade, na palavra de Deus, do que parecer legal para alguém aí fora. Esse é o nosso maior compromisso. Isso não quer dizer que você tem que ser carrancudo, chato ou mal educado, não tem nada a ver. Você pode ser educado, legal, gente boa, boa praça, gente fina, bem-humorado, bem relacionado, mas ainda assim, a mensagem que você carrega vai incomodar e vai promover transformação, porque essa é a vontade de Deus.
E o que tinham esses homens? Por que eles eram vistos assim? Como aqueles que traziam revolução. Nós podemos, então, voltar um capítulo antes e tirar dali algumas características das quais a gente pode entender por que eles viviam nessa esfera. Porque eu creio que você também quer. Você quer ser usado por Deus. Você quer glorificar a Deus. Você quer viver a vontade de Deus. Por isso você está aqui. Há um interesse, há um desejo no teu coração. Por isso você está aqui hoje. Nós estamos aqui hoje porque nós queremos viver algo mais. Nós queremos mergulhar em águas mais profundas. Nós queremos viver o propósito que Deus tem para nós. Então vamos aprender com aqueles que viveram antes e com o testemunho que eles deixaram, que está relatado na palavra. Então um capítulo antes, o capítulo 16, nos traz algumas pistas de por que esses homens causavam revolução nas cidades, nas casas por onde passavam. Diz o capítulo 16, versículo 4 e 5. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Em primeiro lugar, eu quero que você entenda uma coisa: esse povo carregava a mensagem do reino de Deus. Não, aqui não havia achismo, aqui não havia confete, aqui não havia jeitinho. Simplesmente carregavam a mensagem do reino. Eles anunciavam a palavra pura e simples, o evangelho puro e simples, no sentido de que havia uma centralidade daquela mensagem, de que Deus era poderoso, que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, de que Ele poderia salvar, transformar, mudar uma vida, mudar uma realidade. Havia ali uma autoridade na própria palavra que eles anunciavam. Nós temos que entender que não precisa enfeitar, não precisa querer dar uma ajuda para Deus em algum sentido. Nós temos que também nos fixar que se queremos viver uma revolução e causar uma revolução no sentido positivo na nossa caminhada, nós temos que estar comprometidos 100% com essa palavra, 100% com a verdade. Não importa o que a sociedade pensa hoje, não importa o que os cientistas querem nos convencer, não importa de que maneira a cultura se desenvolve no tempo, nós temos que entender que a palavra de Deus não muda, e o que ela fala é a verdade, foi a verdade e sempre será a verdade para nós. Não vamos negociar os princípios da palavra de Deus para tentar colocar uma aguinha com açúcar no processo, não. Temos que ser comprometidos com a mensagem do reino. A palavra, ela cumpre o seu efeito. A palavra por si só, ela vai produzir um efeito, ela não volta vazia. E nós vivemos um tempo onde a concorrência é muito grande. Teorias, conceitos, filosofias, interpretações, há tanta coisa. A internet é um despejar de tanta coisa boa, mas também de muita coisa ruim. Mas nós temos que entender, nós não podemos negociar, temos que tomar cuidado com o que temos ouvido, aonde temos ouvido. Se vocês estão nessa casa, vocês sejam sensíveis, sejam submetidos à palavra que sai daqui para você, a palavra pastoral que sai daqui para você. Aqueles que zelam pela tua vida, aqueles que conhecem você, que estão com você na caminhada, aquele que você consegue conversar ao vivo e a cores, é esse que você tem que ter aliança, é com esse que você tem que estar comprometido, porque você não vai andar sozinho nesse mundo, porque esses homens também não andavam. Diz a palavra que eu li para você aqui no versículo 4, que eles andavam nas cidades, transmitindo a decisão que era tomada lá em Jerusalém pelos apóstolos. Eram homens que submetiam a alguém, eram homens que submetiam a uma liderança, eram homens que eram humildes, no sentido que eles tinham alguém que falava no coração deles. O orgulho, a soberba, a altivez pode impedir um homem ou uma mulher de viver essa realidade. Aqui o apóstolo Paulo, Silas, homens tremendos de Deus, também ouviam alguém, também paravam para ouvir alguém. Eles tinham a sensibilidade e a humildade de ser ministrado por alguém. Eles também transmitiam algo que alguém falou lá, porque entendiam que Deus poderia usar o outro, Deus poderia
ser uma voz que falasse no coração dele, e por isso eles não eram lobos solitários. O reino de Deus não é feito por lobo solitário. O reino de Deus é feito por filhas e filhas que são ligados, que vivem como um corpo, cujo cabeça é Cristo. Se você quer fazer uma revolução, viver uma revolução, você tem que estar comprometido com alguém. Você tem que ter alguém que fala no teu coração. Você tem que ouvir alguém te confrontar. Você tem que estar disposto a alguém puxar a tua orelha e agradecer por isso. Se tem alguém que liga para você, se tem alguém que puxa a tua orelha, se tem alguém que te instrui, se tem alguém que se preocupa contigo, se tem alguém que cuida de você, agradeça por isso. Isso é uma dádiva, é um presente para a tua vida. Você não é chamado para andar sozinho, para ir para lá e para cá, fazer o que quer. Você está ligado em algo muito maior do que você. Eu também estou ligado em algo muito maior do que eu, que é a igreja, que é o reino de Deus, que é o propósito de Deus. E esses homens entendiam esse princípio. Não é porque você conhece a Bíblia e tem experiência com o Espírito Santo que vai fazer de você, vai fazer de mim, pessoas que não vai ouvir mais ninguém. Nós precisamos, isso trata com a nossa carne, isso trata com o nosso orgulho, isso trata com a nossa própria, aquele sentimento que nós herdamos do velho homem, da velha mulher. Então, em primeiro lugar, meu irmão, se comprometa em anunciar essa palavra verdadeira e poderosa, mas também, um anexo a isso, você esteja submisso a alguém, dê as mãos para alguém. Você não é chamado para sair sozinho, não. Você é instruído, ensinado, capacitado, impulsionado, reativado, despertado pelo Espírito Santo, mas também através de homens e mulheres que Deus coloca na tua vida. Mas saiba que assim você recebe, assim você transmite. Porque você também tem que entender que você tem que transmitir tudo que você recebe de Deus. Tudo que Deus faz na sua vida, Ele não está pensando só em você. Tem pessoas que fazem parte da sua história, da sua vida, que precisam daquilo que você tem. Ninguém carrega tudo. Ninguém carrega tudo. Eu carrego parte do Cristo, você carrega parte do Cristo. Quando nós nos juntamos, nos tornamos completos. Por isso somos membros, muitos membros de um só corpo. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Você precisa do irmão que está do seu lado, e aquele lá atrás, aqui na frente, todos, porque juntos somos mais fortes. E só apenas com essa sensibilidade, com esse entendimento, que estamos ligados a algo muito maior do que nós, é que vamos poder viver uma grande revolução na nossa vida. Então é hora de nós, no sentido de nós nos curvarmos na submissão, na obediência, na disposição de coração, de ser instruído, de ser ministrado, de ser ajudado, de ajudar, de aprender, de ensinar, de compartilhar, de viver essa esfera. É assim, é nesse caminho que nós vemos que esses homens chegavam em algum lugar, eles revolucionavam. Eles revolucionavam. Eram homens poderosos no sentido de que tinham muito de Deus, mas eram homens tratados, equilibrados, maduros, sensíveis, conhecedores, que entendiam esses poderosos princípios da palavra de Deus. Eles transmitiam o que recebiam, ouviam e falavam o evangelho puro e simples. Nós temos que aprender com essas pessoas. No versículo 13, continuando aqui a trajetória deles lá no capítulo 16, versículo 13 diz, no sábado, eles narrando como se fosse um diário, eles estavam narrando aqui como foi a caminhada deles naqueles dias. No sábado saímos da cidade de Macedônia e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Olha, aqui só está mais um lembrete. Eu tenho certeza que nós já temos um entendimento a respeito disso. Mas é um reforço de Deus para nós. Se um homem ou uma mulher quiser viver uma revolução pessoal, de viver o céu na terra, isso é possível. E de causar isso na vida de outros, como instrumento na mão de Deus,
nós também temos que encontrar esse lugar de oração. Eles chegaram na Macedônia e a preocupação deles qual foi? Aonde está o restaurante? Aonde está o hotel? Não, vamos encontrar um lugar para a gente poder orar. Vamos encontrar um lugar para a gente ter um momento secreto. Vamos encontrar um lugar para a gente poder ter um momento com Deus. Vamos encontrar um lugar para a gente ter esse relacionamento com Ele. É importante. Eles valorizavam, davam importância, era uma prioridade na vida deles, porque a palavra é enfática que eles se preocuparam em encontrar esse lugar. Não foi um lugar que estava ali muito facilmente diante deles. Eles tiveram que ir atrás, tiveram que procurar, tiveram que encontrar, tiveram que buscar esse lugar. Nós entendemos que nesses dias que nós vivemos, pela forma como o mundo caminha, essa pós-modernidade, a modernidade tardia, chame como alguns querem chamar, aonde está essa correria, o tempo parece que está escapando das nossas mãos, e a palavra já dizia que o tempo seria abreviado, e já até cientista já entendendo que a terra está girando mais rápido, em cumprimento das profecias da palavra, o tempo voa. Ontem era Natal, daqui uns dias já é março, não é? Não é esse sentimento que a gente vai tendo, que o tempo passa muito rápido? Então a correria é grande, muitos afazeres, normal, a vida está acontecendo, e a gente vai se envolvendo com coisas, situações e fatos, e cada dia é mais difícil encontrar esse lugar, porque para nós, muito antes de ser um lugar, é um tempo de nós conseguimos separar exclusivamente para Deus. Nós sabemos que há uma prática na vida de muitos, de devocional, de ler a palavra, de ter um tempo de oração, mas eu entendo que sempre deve haver em nós um sentimento de que eu preciso ir além, eu preciso me programar, eu preciso me ajeitar, eu preciso fazer alguma coisa para encontrar esse lugar. Que, meus irmãos, a semana voa, o dia passa muito rápido, o mês também passa muito rápido, e nós muitas vezes estamos envolvidos com tantas coisas, e não paramos para entender que isso deve ser uma prioridade em nossa vida. Ninguém vai viver uma revolução, ninguém vai viver o céu na terra, ninguém vai ter experiência com o Espírito Santo, ninguém vai viver grandes coisas em Deus, se não se preocupar em separar esse lugar, esse tempo, para estar única e exclusivamente na presença de Deus. É um desafio para nós todos. Você pode perguntar, pastor, você falou nós, no plural. Você acha que pastor só lê a Bíblia e ora, irmão? Não é não, pastor? Se nós não tomarmos cuidado, nós também podemos ficar lidando com tantas coisas, e a hora que a gente vê, a gente acaba sendo tomado pelo ativismo. Todos enfrentam isso. Seja qual for a sua atividade, a realidade que você vive. Meus irmãos, eu trago para você aqui um lembrete do Espírito Santo para a tua vida. Separe esse lugar, separe esse tempo, não abra mão disso por nada. Acorde mais cedo, durma mais tarde, use a hora do almoço. Se você viaja, aproveite o tempo no volante, mas não abra mão disso. Nós precisamos atrair o céu na terra, e isso acontece por meio de um relacionamento com Deus. Aí você vê os homens chegando, a revolução acontecendo, pessoas sendo curadas, famílias sendo restauradas, coisas sobrenaturais acontecendo, curas, sinais, milagres, e eu não posso me conformar e me justificar e me acovardar e dizer, não, isso era coisa lá para eles, não é para nós. Não, é para hoje, é para agora. Você veio aqui para ser despertado, e eu também. Então nós queremos viver essa realidade na nossa vida também, porque Deus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, e o mundo hoje está pior do que antes. Há mais necessidade, o senso de urgência é maior ainda nesses dias, mas nós temos que andar como homens e mulheres, como tochas acesas, para manifestar o reino nessa terra. Irmão, enquanto estava adorando o Senhor aqui, eu fechei meus olhos, e eu vi como tochas se movimentando aqui, e não eram tochas literalmente falando, mas eram pessoas que estavam incendiadas por Deus, e aonde uma tocha vai, ela ilumina.
Aonde uma tocha vai, ela produz alguma coisa, ela vai mudar aquele ambiente, ela vai tocar, ela vai gerar alguma coisa. E meu desejo justamente é esse, que Deus venha incendiar nossas vidas aqui. Incendiar. Para você, quando chega a hora do almoço, ninguém precisa insistir para você almoçar. Quando chega a hora do jantar, não precisa insistir para você jantar. Você já vai procurando alguma coisa. Você sente o cheiro. Você vai começar a abrir a geladeira, ou abrir as panelas, ou mexer em algum armário, né? Ou fica na beira do fogão, vai demorar muito. Eu sei como é que é na tua casa. Eu não fui lá não, mas eu sei como é que é. Não precisa avisar, não precisa insistir. Chega aquela hora, já começa um movimento. Porque o seu físico, ele clama por aquele alimento. E meu desejo é que Deus venha gerar em nós, pelo Espírito Santo, a fome e a sede pela presença de Deus. Que você não precisa ficar sendo lembrado, nem impulsionado, ou quem sabe até empurrado, não me interprete mal. Mas que você possa ser levado pela fome. Eu não tenho como viver esse dia, eu não tenho como enfrentar a minha vida, eu não tenho como conduzir a minha história, se eu não tiver esse tempo, esse lugar separado, porque eu quero estar com Ele, eu quero falar com Ele, eu quero ouvir a voz dEle, eu quero ser transformado pela Sua presença, eu quero ser incendiado, eu quero ser impulsionado, eu quero ser capacitado, eu quero ser curado, eu quero ser transformado, e isso acontece num relacionamento íntimo nosso com Ele. É impossível você guardar isso. Ninguém acende a candeia, a vela ou a luz para colocar debaixo da cama, diz a palavra. Pelo contrário, é colocado no alto para que possa iluminar e cumprir o seu propósito. Você cheio do Espírito Santo, meu irmão, você vai trabalhar diferente. A sua relação com as pessoas vai mudar. A visão da igreja, do reino vai mudar. Você vai servir diferente. Você vai ter uma caminhada diferente. Sua vida financeira vai ser diferente, seu casamento vai ser diferente. Isso é revolução. É uma revolução. E eles procuraram um lugar de oração, porque eles sabiam que não tinha como continuar sem isso. E esse é algo que nos ensina. Mas no versículo 14, continuando a história, diz que uma das mulheres que estavam ali, né, uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia. Quis arrumar esse lugar de oração e ali tinha algumas mulheres. E eles começaram a conversar ali, né, ter um tempo ali de contato. E uma daquelas mulheres chamava Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me considerem uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Terceiro lugar, se você quer viver uma revolução da parte de Deus, e se você quer também proporcionar uma revolução onde você viver, você vai ter que ter sensibilidade com o mundo à sua volta. Já diz, Jesus resumiu a lei em dois mandamentos: ama a Deus acima de tudo, isso é inegociável. Mas o segundo, ame o próximo como a ti mesmo. Porque a nossa vida espiritual, ela é avaliada e medida e experimentada na vertical e na horizontal. Eu posso ficar o dia inteiro lá no meu quarto lendo a Bíblia e orando, mas se a minha relação com você não for afetada, alguma coisa está errada. Eu não posso me esconder atrás de uma capa espiritual e começar a estender o dedo para as pessoas e achar que eu sou melhor do que alguém, ou então que eu não tenho como ter contato com pessoas, porque as pessoas são isso, as pessoas são aquilo. Não, o Senhor nos desafia, Ele nos convida, e Ele diz para nós, porque o que Ele tem derramado sobre nós não tem a respeito só de mim e de você, mas tem a respeito com o mundo à nossa volta. Homens que vieram revolucionando cidades, nações, pararam um momento, um tempo, para conversar com algumas pessoas. Foram convidados para ir até a casa delas. Foram, lá pregaram, anunciaram, se converteu, foi batizada. Mas eles pararam, eles se sensibilizaram com uma pessoa ali, duas no meio do caminho. Quantas pessoas estão perto de nós, convivem com a gente.
Você foi comprar pão hoje, ou você vai amanhã. Você teve que pedir o pão para o atendente. Ele te deu o pão. Aí você foi para outro lugar, ali tinha uma pessoa no caixa. E você pagou, pegou o troco. Ou você vai no posto de gasolina, vai abastecer o carro ou a moto. Você vai no mercado, você vai numa loja, você vai numa academia, você vai jogar bola, você vai numa escola, vai trabalhar em algum lugar. Quantas pessoas estão passando na nossa vida a todo tempo? Mas como temos visto essas pessoas? Qual é a sensibilidade que nós temos perante elas? Nós estamos dentro da arca, estamos salvos, graças a Deus por isso. Mas o mundo aí fora está se acabando. Vamos levantar e olhar o mundo à nossa volta. Um vizinho, um amigo, um parente, um colega de trabalho. Saiba de uma coisa: Deus quer usar a tua vida para abençoar pessoas. Deus quer usar a tua vida para anunciar o nome dEle. Ele quer usar a tua vida, mas temos que parar na correria e dar atenção àqueles que estão no nosso caminho. Perceba as pessoas. Quando for pagar o pão, você vai lembrar de mim. Vocês vão lembrar de mim. Quando for na padaria, se for pagar, olhe no olho de quem você está dando dinheiro. Olhe no olho. E diga para essa pessoa: olha, eu não conheço você, ou quem sabe eu conheço. Mas eu vim aqui comprar um pão. Estou indo embora, mas eu não quero passar por aqui somente. Eu quero dizer para você que você é alvo do amor de Deus. E você pode estar passando por muitas situações, mas Deus tem solução para a tua vida e Ele te ama. Se quiser saber mais sobre isso, eu estou aqui para te ajudar. E vou estar orando por você. Somente isso. Você não precisou pular, não precisou rolar, não precisou correr, não precisou tocar fanfarra, nada. Simplesmente você viveu o evangelho puro e simples. Simplesmente você olhou no olho. Você olhou para aquela pessoa que está do outro lado. Você parou ali um minuto da sua vida para poder lhe deixar uma mensagem de fé e de esperança. Agora, quantas pessoas não passam por nós no dia a dia? Esses homens eram homens que tinham influência espiritual. Eram homens que vinham de uma experiência de vida, de andar por muitos lugares. Mas quando está procurando um lugar de oração, vamos parar aqui. É uma oportunidade. Se você não entender o valor de um, você não vai saber o valor da multidão. Deus quer salvar essa cidade inteira, porque esse é o desejo dEle. Deus não tem alegria na morte do ímpio. Ele quer alcançar essa cidade. Mas como que vai ser alcançado? Um por um. Como que Abraão foi pai de multidão? Começou por um filho. É preciso que nós tenhamos sensibilidade com as pessoas à nossa volta. Pararam, encontraram, conversaram, pregou. Vamos lá em casa, vamos tomar um café? Vamos. Nós ganhamos doce de leite ontem à noite no culto, rapaz. Estou dando testemunho para você, estou contando. Meu amigo que fabrica doce de leite gourmet, caseirinho, delícia. Falei: rapaz, doce de leite, de queijo, de café eu entendo. Porque meu avô, sangue mineiro, né? Sabe como é que é. Ganhei o doce. Falei: agora falta uma coisa. O que falta? O queijo. Aí lá em casa hoje, bate palma lá no portão. Toca lá o interfone. Quem? Vendedor do queijo. Ainda falei para ele ontem: rapaz, eu tenho que ir atrás de um queijo, mas é feriado, não vou achar. Aí hoje eu mandei áudio para ele. Eu falei: Deus mandou o queijo lá na minha porta. Aí eu falei: opa, agora chegou a combinação perfeita. A garrafa do café já estava do lado. Aquele queijinho Minas, aquele leite, doce de leite, não tem nem como falar. Passei, aí a Kelly trouxe para mim o doce, o queijo, o café estava ali. Falei: que maravilha, isso é bom demais. Por que eu estou falando de queijo, doce de leite e café? Porque eles foram aqui: vamos lá em casa? Vamos. Falaram: vamos lá em casa? Vamos. Tomar um café, passar uns minutinhos ali, conversar alguma coisa. Vamos. Eu tenho tanta coisa para fazer, mas vamos. Dá atenção. Perceba o mundo à sua volta. Tem pessoas que estão clamando sem falar nada. Mas se você perceber, você vai ver um desespero dentro delas. E aquela mulher, a vida dela foi revolucionada.
A casa dela foi revolucionada, foi batizada. Deus fez uma grande obra ali. Como também vai fazer uma grande obra através de você, meu irmão. No versículo 16, traz um fato interessante. Paulo e aqueles homens andando pela cidade, e diz que tinha uma menina, que ela era possuída por um espírito de adivinho. E ela começou a andar atrás deles. E essas meninas, jovens, rapazes, eles eram usados, eles eram aliciados por outros. Chamava eles e falava: você vai trabalhar para mim, você vai adivinhar, você vai enganar o povo aí, vai ganhar dinheiro, vai trazer o dinheiro para mim, vou te dar uma comissão. Tinha a banca, entendeu? Tinha a banca do adivinho ali. E diz a palavra que essa moça, uma escrava, que tinha um espírito que predizia o futuro, ganhava não só dinheiro, ganhava muito dinheiro para os seus senhores. Diz que essa moça começou a andar atrás de Paulo, daqueles homens gritando e falando: esses homens são servos de Deus Altíssimo, eles anunciam o caminho da salvação. Está falando uma coisa boa, não é? Falou: esses homens são homens de Deus, esses homens são homens de Deus, e eles estão anunciando o caminho de salvação. E diz o texto que ela andou falando isso por muitos dias atrás de Paulo, e Paulo ficou indignado com aquilo. Ele parou, olhou para mim e falou: olha, vamos parar com isso. E ele disse: espírito imundo, sai dela. E o espírito a deixou, e ela foi liberta. E aí não conseguiu adivinhar mais nada. Saiu o diabo do couro dela. Aí chegamos para os patrão lá. E aí, quanto ganhou hoje? Hoje não saiu nada, não está funcionando. Mas como não está funcionando? Hoje não rendeu nada, não estou conseguindo. Não sai, não adivinha, não vejo, travou, saiu. Um homem que eu estava andando ali, orou por mim e agora eu fiquei desse jeito. Eu não consigo mais fazer isso. Aí versículo 19, começa uma nova fase na vida desses homens, que são os ventos contrários, que também acontece comigo e com você. Diz a palavra, versículo 19: percebendo que a sua presença de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades, e levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando nossa cidade, propagando o costume que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Versículo 19 a 23. Esses homens causaram grandes revoluções. Eram homens usados poderosamente por Deus. Homens que faziam a diferença. Mas também tiveram que enfrentar ventos contrários. E eu quero deixar para você aqui mais um ponto importante para você construir o que Deus quer falar com você nessa noite. Eles souberam enfrentar contrariedades. Por isso, fizeram a diferença. Nós, de igual forma, nós também precisamos saber enfrentar contrariedades, porque elas surgem. O dia mau chega. Você pode orar por alguém que está doente, deixando teu filho com febre em casa. Isso pode acontecer. E você pode ir lá orar por um enfermo e ele ser curado. Isso é possível acontecer. Você pode ter vindo para esse culto hoje cheio de problemas, cheio de situações para resolver. Quem sabe teu casamento não está meio esquisito. Quem sabe você não está com uma situação difícil no seu trabalho. Quem sabe não está enfrentando uma crise pessoal e existencial. Quem sabe teu coração não está cheio de coisas aí guardadas, de sentimentos, de pensamentos. Quem sabe você não está se arrastando, meu irmão. Mas sabe de uma coisa? Você está aqui porque o Espírito Santo é aquele que te toma pela mão, te põe de pé e passa por tudo que tem que passar, te fortalecendo, te animando, porque Ele é fiel. Não tem como homem e mulher querer fazer diferença no reino de Deus e achar que tudo vai ser um marzinho de rosa. Não. Primeiro que Jesus não prometeu isso. Nós vamos enfrentar
dificuldades, ventos contrários, situações em casa, fora de casa, sentimentos, pensamentos, ansiedade, problema, preocupação, uma enfermidade, um problema financeiro, seja lá qual for, isso acontece, perseguição. Você pode ser mal interpretado por pessoas, mal entendido em alguns lugares, mas saiba de uma coisa: você tem que perseverar, você tem que enfrentar, porque isso faz parte do discipulado de Deus na sua vida. Deus nos ensina, Deus nos faz amadurecer, Deus usa de tudo para com todos. Nada, você não está vivendo nada que Deus não está vendo, que muitas vezes Ele pode estar até permitindo na tua vida algumas coisas, para tratar em você, para trabalhar em você, para fazer você ver as coisas de maneira diferente, para você buscar mais ainda a presença dEle. Mas saiba de uma coisa: o vento contrário vem, não para nos destruir, mas para contribuir com o propósito de Deus para a nossa vida. Paulo falou para a menina: sai dela agora. Saiu. A menina era escrava de um espírito maligno, enganava as pessoas, vivia na mentira. A vida dela foi mudada. Pessoas ficaram incomodadas por isso. Quando a pessoa vive na mentira, uma pessoa adúltera, que engana, que vive no ódio, na raiva, não dá certo com ninguém, cheio de problema, dificuldade, vive na enganação, uma vida dupla, não tem padrão moral, não tem nada. Quando uma pessoa dessa ela é transformada, ela é mudada, pode ter certeza, alguém vai perder com isso. E vai trazer incômodo a alguém. Mas saiba de uma coisa: o lucro, no sentido do resultado, do fruto, é muito maior. É muito maior. Nós somos um milagre de Deus. Eu não conheço a sua história, mas Jesus conhece. Você sabe de onde Ele te tirou? Você lembra muito bem? De onde Ele te tirou? Será que alguém lá, de onde Ele te tirou, não falou: para que isso? Larga a mão disso. Negócio de igreja aí não funciona. Larga de ser bobo. Vamos curtir a vida. Você ficou careta, você ficou chato. Agora tudo é Deus, tudo é a Bíblia. Para com isso, isso é radical. Alguém se incomodou, porque o inferno tem que se incomodar com a tua vida, meu irmão. Porque é onde a luz brilha, a treva tem que sair fora. Os patrões ficaram bravos, porque a menina não dava mais lucro. Chegaram lá, arrastaram eles para a praça, Paulo e Silas. Trouxeram perante os líderes, os governantes. A multidão ajuntou, virou espetáculo. Virou espetáculo em praça pública. Aí disseram: vamos fazer o seguinte, tira a roupa deles. Vai ficar nu, vai passar vergonha aqui, na frente de todo mundo. E digo mais, pode açoitar, pode bater com vontade. Açoita. E depois que apanharam em praça pública, nus, falou: leva preso e põe alguém para cuidar desses caras aí. Paulo teria muitos motivos para falar assim: eu acho que isso não é para mim. Eu acho que o negócio de pregar a palavra não é para mim. Estou pregando, fazendo a obra de Deus, pregando a verdade. Renunciei minha vida, estou em obediência. Aí eu apanho, nu, passo vergonha, sou humilhado, vou preso, me jogam no mar para morrer afogado, cobra me pica, sou açoitado, rejeitado, mal interpretado. Ele podia falar: esse negócio não é para mim. Ele teria 1000 razões para falar isso, para falar: Deus, escolhe outro, para mim não está dando certo, porque olha aqui o que eu estou passando, o Senhor não me chamou, não me comissionou, e agora olha o que eu estou enfrentando, não quero mais, chama outro. Não, Paulo nunca questionou, murmurou, rejeitou o chamado, pelo contrário, perseverou na obediência. E agora, hoje em dia, por algum motivo, porque bateu o dedinho no canto da cama: ai, pastor, eu acho que eu vou entregar a célula. Fala: vai entregar a célula para mim? Eu não dei célula para você? Eu não dei célula. Que dia que eu te dei célula para você entregar a célula para mim? Não, eu não entreguei nada. Se você está entregando, então para Deus. É a Ele que você quer entregar? É para Ele que
Você está entregando, renunciando o teu chamado para servir, se envolver com a obra, para ser usado por Deus. Então é para Ele, não é para mim. Então vamos entregar junto para Ele, aí você resolve com Ele, porque a sua unha do dedinho está doendo. Se você acha que isso é um motivo, então é você e Ele. Eu não vou te julgar, não vou fazer nada, mas vamos entregar isso aí junto então, e vamos ver o que vai ser. Nós sabemos que hoje em dia, meus irmãos, há uma fragilidade. Essa história de que tudo estiver bem, perfeito, tudo tranquilo, calmo, funcionando como um reloginho, aí eu vou fazer a obra de Deus, esquece, meu irmão. Você sempre vai ter que perseverar em alguma coisa, você vai ter que lutar contra as situações, vai ter que perseverar diante de outras coisas, você vai ter que enfrentar problemas. O que pode te parar é só uma coisa, é a prática do pecado. Aí eu te aconselho realmente a dar uma parada e avaliar a sua vida. Não estou falando de pecado, prática de pecado. Agora, fora isso, mãos à obra e vão em frente. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Que quem quer causar uma revolução, atrair o céu na terra, ver o sobrenatural, tem que saber enfrentar adversidades, dificuldades, porque sabe o Deus ao qual está servindo. Você tem que saber quem te chamou, tem que saber qual espírito que habita em você, e qual palavra você carrega, e qual mensagem você carrega, porque despertamento é para fazer a diferença. Despertamento é para viver o sobrenatural de Deus. Despertamento é crer pela graça. Estou com dificuldade, está difícil, mas eu vou continuar fazendo a obra de Deus, porque eu sei que o Deus que me chama, que me despertou, é aquele que vai dar capacidade para eu vencer essa fase. Vai me dar capacidade para enfrentar, para vencer, porque eu sei que eu vou atravessar. E do outro lado, o nome dele será glorificado. Eu vou aprender muito mais, porque eu estou aqui para fazer a diferença no reino de Deus. Aí você vê no capítulo 17, os homens chegando. Chega na cidade, imagina. Você imagina aqueles filmes, né, de antigo faroeste, os caras chegando, todo mundo olhando. Ah, chegou aí, chegou aí. Aí você olha no capítulo 17 de Atos, eles chegando, e as pessoas olhando, ó, aqueles que estão causando revolução no mundo inteiro, eles estão chegando aí, ó eles aí. Aí começou a mandar o WhatsApp para todo mundo na cidade, ó, os caras chegaram aí, alguma coisa vai acontecer, eles estão chegando aí. E aí você vai entender o porquê, aí você vê o que esses homens viviam na presença de Deus, mas para gerar um testemunho para nós. O Deus de Paulo, o Deus de Silas, o Deus de Barnabé, o Deus de Estevão, o Deus de Áquila, é também o seu Deus. É o mesmo Deus. Tem que saber enfrentar a contrariedade. Aí versículo 25, estava lá os meninos presos. Aí Paulo e Silas presos. E aí por volta da meia-noite, diz o texto, versículo 25, que Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Dá uma glória a Deus se é crente. Eu imagino Paulo e Silas ali presos, aquela prisão, coisa mais cabulosa que você pode imaginar. Não se compara, você sabe, à prisão dos nossos dias. Prisão escura, úmida, mal cheirosa, correntes nos pés, troncos, correntes nos braços. Daquela situação que você imagina. Eu imagino se você estivesse lá ou se eu estivesse lá. Quem sabe você fosse o Silas e eu também. Você podia até falar ou não falar, ou quem sabe você iria pensar. Vamos ser bem sinceros. Se eu estivesse lá, eu ia começar a pensar assim: o que esse Paulo me arrumou? Olha o que esse cara arrumou para a minha cabeça. Olha onde eu vim parar. Olha onde eu estou. Por que eu fui ouvir esse cara? Olha a minha situação. Quem sabe eu poderia pensar isso e você também.
Ou quem sabe fôssemos um pouco além e falasse, verbalizasse, aí Paulo, tá vendo, cara? Eu estava lá tranquilo, vivendo a minha vida, e você fala, vamos pregar o evangelho comigo, vamos fazer a diferença? E eu caí, entrei na sua conversa, acreditei naquilo que você me disse, e olha aqui onde eu estou agora, preso nessa condição, vai saber o que vai acontecer com a gente, podemos morrer, podemos ficar aqui tanto tempo, presos, limitados, sem sair, nesse lugar horrível. É isso que eu ganho, Paulo, é isso que eu ganho por fazer a obra de Deus, esse é o meu salário, essa é a minha paga. Mas irmãos, esses homens nos dão uma lição, porque estando ali, não houve questionamentos, não houve murmurações. Eu acho que Paulo falou, Silas, cadê o... Pega a harpa, né? O inário. Pega aí, vamos cantar uma música, vamos louvar a Deus. Vamos cantar, vamos orar, vamos buscar a face do Senhor. Nós temos tempo para isso, não podemos sair daqui mesmo. Então vamos fazer o que nós mais precisamos, que é adorar, que é louvar. Se está preso, se não está, se está lá, se está aqui, não importa. Vamos cumprir o propósito pelo qual Deus nos criou. E ali cantaram, adoraram. Eu até esse dia fiz uma contextualização. Aí Paulo falou assim, ó, vamos cantar aquela? Então vamos. Vamos cantar aquela que dá certinho com a nossa situação. Qual que é? Toda vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. E depois? Vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Sobrenatural, voltar e a cada dia vou viver rompendo em fé. Hey! Aleluia! Aí o Silas, Paulo, essa é boa, hein? Essa narra a nossa história. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. E eles cantando e adorando na simplicidade ali. Você pode perguntar para ele depois lá que música ele cantou. Não foi essa, foi alguma, né? Mas o versículo 27 diz que o carcereiro acordou. E porque houve um grande terremoto. Irmãos, eu creio que a hora que Deus olhou ali e viu aqueles dois homens com as costas de tanto apanhar, as costas tudo machucadas, as presos em correntes, num lugar daquele, ainda cantando, orando e adorando, o céu pensou, nós temos que fazer alguma coisa. E o céu se manifestou e houve um terremoto, onde todas as portas se abriram. Meu irmão, quando você entra no teu quarto e você fala com Deus, os olhos de Deus estão sobre a sua vida. O céu move, o céu faz ao teu respeito, porque Deus conhece o teu coração. Então decida enfrentar, decida perseverar, porque a vitória é sua. Isso não é um jargão para criar um sentimento no teu coração, mas é a palavra que diz, quando passares pelo fogo ou pelas águas, nada vai acontecer contigo, porque Ele está com você. Terremoto veio e abriu tudo as cadeias.
27, o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tinham fugido. O carcereiro pensou: acabou para mim, todo mundo foi embora, fugiram, me colocaram aqui para cuidar deles, e agora já era, eu vou me matar, porque se eu não me matar, eles vão me matar. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu a luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? O carcereiro achou: acabou para mim, vou me matar. Paulo falou: não, meu camarada, ninguém fugiu, está todo mundo aqui. Ele foi certificar disso, e lá estavam, ninguém fugiu, não era uma rebelião. O que estava acontecendo ali era uma revolução. Deus estava mudando aquele lugar, tocando a vida de um homem, transformando a vida de um homem, cumprindo um propósito, mesmo num lugar ruim como aquele. E então ele viu Paulo e Silas, chamou para fora e fez aquela grande pergunta: o que eu tenho que fazer para ser salvo? E então vem aquela promessa de Deus para este homem, e também uma promessa que se estende a nós. E eles responderam para aquele homem: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Creia no Senhor Jesus, que vai ser salvo tu e a tua casa, de um lugar sujo, escuro, de um lugar de sofrimento, de um lugar de privação. Deus estava salvando alguém, mudando uma família, porque 2 homens decidiram: vamos adorar, vamos enfrentar a adversidade, porque Deus é conosco. Eles provocaram o sobrenatural, e através disso transformaram realidades. Por isso olharam para eles e falaram: aí são aqueles que estão causando uma revolução por aí, e eles também estão chegando aqui, e eu quero que você seja um desses. Que Deus venha revolucionar a sua vida, que Deus venha marcar a sua história, que Deus venha te despertar, levar um novo nível de unção, de obediência, de entrega, de autoridade, de intrepidez. Que Ele venha revolucionar o teu coração, a tua casa, o teu trabalho, essa igreja, essa cidade, porque no poder do Espírito Santo é que nós podemos realizar essas coisas. Eles anunciaram o reino, valorizaram o relacionamento com o Senhor, se sensibilizaram com as pessoas à sua volta. Eles enfrentaram adversidades, provocaram o sobrenatural e transformaram realidades. E é isso que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida aqui agora, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé para a gente orar? Se coloque de pé diante dessa verdade, dessa palavra poderosa que Deus libera sobre a minha vida e a sua, meu irmão. Queria chamar os irmãos aqui para adorar junto. Eles adoraram e o céu se manifestou. Eles adoraram e Deus falou: vamos lá, vamos fazer alguma coisa. As cadeias se abriram, a salvação chegou naquele lugar, a revolução foi feita, foram incendiados. O texto conclui que aquela família inteira foi tocada pelo poder de Deus. E vou dizer para você uma coisa: eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como está sendo a construção na tua vida daquilo que Deus está realizando e fazendo nesses dias, mas uma coisa eu creio no meu espírito, da parte de Deus eu te falo: o Espírito Santo quer incendiar a tua vida. Sabe o que você tem que fazer, dando de conselho de amigo? Joga a toalha. Joga a toalha, entrega, sem pé atrás, sem perguntas. Senhor, é a tua verdade, eu quero mergulhar nisso. Eu não sei como é que vai ser. Você também pode não saber pelo processo que nós vamos viver, mas saiba de uma coisa: vai ser a melhor decisão da sua vida. É você desejar que o Senhor revolucione teu coração, revolucione a tua história, revolucione a tua casa, a tua família, revolucione a tua mente.
que Ele possa mexer na tua estrutura, para nos alinhar e para nos despertar, para viver o propósito e a vontade dEle para nós nesses dias. Você é a resposta de Deus para esses dias, meu irmão. Que o Espírito Santo venha gerar isso em nós. Enquanto os irmãos louvam aqui um minutinho, eu vou te dar um tempinho para você se reposicionar diante de Deus. Antes de eu orar por você, quero que você faça assim o teu olhar para si mesmo, para que você avalie a si mesmo, tome seus posicionamentos, fale algumas coisas com Deus, renove a sua aliança, renove o seu chamado. Aquilo que Deus falou a teu respeito continua de pé, nada daquelas palavras caíram. O teu chamado, o teu propósito, a intenção de Deus contigo continua firme. Ele não mudou em nada do que Ele falou para você até hoje. Mas eu quero que você tenha um momento, você e Ele, para que você possa falar com Ele que está dentro do seu coração. Você sabe que o Espírito Santo falou com você aqui, então dê uma resposta a Ele a isso. E daqui a pouco nós vamos orar juntos, colocar nossa vida diante do Senhor. Teus pés, eu me rendo a quem Tu és, me aproximo em temor, atraído por Teu amor. Santo, 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 Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu quero te desafiar nessa noite. Para você que deseja, você sabe que o Espírito Santo falou com você nessa noite. Eu quero te convidar a ter a oportunidade de vir diante do altar do Senhor. Eu quero orar pela tua vida, para que Deus derrame um novo óleo sobre a tua casa, sobre a sua vida, para que você possa entrar nesse novo tempo sobrenatural de Deus sobre você, e um despertamento de um agir mais profundo e mais intenso na tua vida. O teu ministério, o teu chamado, a tua família depende de um novo óleo que Deus tem para derramar sobre você. Então, se você tem fome e sede, eu quero te chamar para vir aqui diante do altar, não diante de mim, mas diante da presença de Deus. Deus sabe o que te move até aqui, Deus sabe o que te traz até aqui. Mas eu quero orar com você. Se você quiser vir com a sua família, pode vir juntos, porque eu entendo que é uma noite de reposicionamento, é uma noite onde o Espírito Santo quer realizar uma obra grandiosa em nós e através de nós. Há uma revolução para acontecer, há uma revolução para ser gerada no nosso coração, há uma revolução para acontecer na nossa mente, na nossa casa, na nossa vida. Eu quero que você, ao chegar diante do altar, levante suas mãos, adore ao Senhor verdadeiro, adore a Ele em espírito e em verdade, adore a Ele, diga a Ele: Pai, eu estou aqui. Diga a Ele: Pai, faz uma revolução na minha vida. Diga a Ele: Espírito Santo, eu quero o Teu óleo, eu quero a Tua presença, eu quero a Tua unção. Toca na minha vida, Jesus.
Espírito Santo de Deus. Levanta, desperta pelo teu poder e pela tua graça. Vem com óleo novo sobre os teus filhos nessa noite. Vem com o teu fogo, meu Pai. Queima os corações, incendeia com a tua presença. Faça-os crer de novo. Faça-os acreditar que é possível viver o teu sobrenatural. Oh, cheia na mão. Oh, aleluia. O Senhor tem um óleo novo para essa noite. O Senhor tem um óleo novo para essa igreja nessa noite. Levante homens e mulheres para viver uma revolução, para também causar uma revolução nas suas casas, pelas ruas, nessa cidade, nas empresas, nas lojas, nas escolas, aonde eles forem, meu Pai, que a tua unção vá com eles, o teu poder, a tua graça, a tua palavra, dê autoridade, ousadia e fé, para promover o teu reino nessa terra. Vem o teu reino, meu Pai, vem o teu reino, vem o teu reino, e com ele a sua vontade, e com ele a sua vontade, e com ele a sua vontade. Derrama óleo fresco sobre esta igreja, meu Pai. Derrama a tua presença, em nome de Jesus. Declare isso. Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Mais uma vez, Santo. E era e há de vir. Glorioso. Continue adorando ao Senhor. Vai derramando o Espírito Santo neste lugar. Derrama, derrama, derrama da tua presença, da tua glória. A tua glória pesa, Senhor. A tua glória pesa. Que possamos sentir a tua presença, a tua glória neste lugar. Venha, meu Pai, tocando corações, tocando vidas, realizando aqui o teu querer e a tua vontade. Incendeia, meu Pai, o seu povo, Senhor. Incendeia com o poder e com o fogo do teu Espírito Santo. Oh, aleluia. Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor, só Ele é poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Glórias ao teu nome, Senhor. Senhor, nós apropriamos a tua palavra. Eu encorajo você, meus irmãos, encorajo, se aproprie dessa palavra sobre o teu coração. Eu me aproprio da tua palavra. Eu me aproprio da unção do Senhor. Eu me aproprio, Senhor, dessa verdade. Em nome de Jesus, declaro na autoridade do Senhor que onde você colocar a planta dos seus pés, causará uma revolução. A paz de Cristo reinará. A glória do Senhor se resplandecerá. Em nome de Jesus, onde você colocar a planta dos seus pés, pela presença do Senhor, há de causar uma revolução.
há de despertar corações para querer saber o que aconteceu com você. Simplesmente está cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da presença do Senhor. Que o Espírito Santo venha te impulsionar a ter atitudes as quais testificará que algo revolucionou no seu coração. Uma chave foi girada no seu entendimento pela palavra do Senhor. Sim, em nome de Jesus, prepara esta cidade. Nós declaramos em nome de Jesus, porque há um povo, o povo de Deus, que há de marchar com autoridade, com ousadia, para revolucionar, para abençoar, para manifestar o Evangelho de Cristo puro e simples, com amor, autoridade e ousadia. Quem crê, toma posse, diz amém e glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. Oh Espírito Santo de Deus, glória ao teu nome, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, há uma confiança que essa poder no nosso coração, que a nossa vida jamais será a mesma, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Antes de nós sairmos, irmãos, quero encorajar você a dedicar um tempo de oração. O pastor Cleves liberou uma palavra, eu creio que isso vai se concretizar amanhã. Amanhã muita coisa fará sentido. Foi um processo que o Senhor começou a ministrar ao nosso coração. Mesmo que você veio hoje pela primeira vez, volte amanhã. Tenho certeza que amanhã vai ser algo assim para selar os nossos corações, igreja, para despertar um novo ciclo em nossa caminhada, despertar um novo processo em nossa fé. Amém, meus queridos. Deus continue abençoando a vida do pastor Cleverson. Que bênção, né, irmãos? Quando está um coração que transbordando do Senhor. Glória a Deus. Vamos encerrar agradecendo ao Senhor, irmão. Levante suas mãos e agradeça. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Nós te agradecemos pela presença gloriosa do Senhor. Nós te agradecemos pela unção que o Senhor está derramando sobre as nossas vidas, que tem nos renovado, Senhor, tem despertado alegria, ânimo. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos abençoado para bebermos mais dessa fonte. Nós te louvamos, Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Receba toda a honra, receba, Senhor, toda a glória, em nome de Jesus. Vamos na paz, vamos na bênção do Senhor, igreja. Amém, irmãos. Deus abençoe, queridos. Entro na tua presença pra receber do teu poder.
graus de unção, graus de unção. O som da festa vai subir, sua glória descerá.